Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 21 de junho de 2011, terça-feira. O verbete é o 1967. Ele tem 4 páginas, 45 logias e 14 máximos. O tema, quinquênio cognopolita. A especialidade é a intrafisicologia. Quem redigiu o verbete e fez muita pesquisa é a nossa professora Neida, que está aqui na cadeira ou na poltrona das rés, aguardando vocês. Definologia. O quinquênio cognopolita é período de 5 anos ou um lustro vivenciado pela consciência cidadão ou cidadã da Cognópolis de Foz do Iguaçu, Paraná, procedente de curso intermissivo pré-ressomático, empenhando-se em condições individualíssimas para o cumprimento das cláusulas proexológicas pessoais e grupais. O holopensene cognopolita na condição de conceptáculo evolutivo. A forma holopensênica potencializada. O período crítico do autoconfronto inevitável. O período de autoajustes do cognopolitano. A corporificação da faixa interna prioritária. A potencialização da tarefa do esclarecimento através das gestações conscienciais. A expansão da autocapacidade de agente retrocognitor através da docência conscienciológica. Eu li apenas um trecho. Tem mais de 20 linhas a fatologia. O convívio salutar entre intermissivistas de paraprocedências distintas. O beneplácito da interlúdio. As conexões extrapolacionistas com as centrais extrafísicas. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos cognopolita, eficácia evolutiva, gratificação cognopolita, radicação vitalícia na cognópolis e viveiro evolutivo. Frase enfática. Quinquênio cognopolita faculta ao intermissivista atilado o autodirecionamento do ponteiro consciencial através da autorreeducação teática no convívio cosmoético interpares. Você, na condição de intermissivista, admite a relevância do primeiro lustro na cognópolis? Já realizou inventário de vivência quinquenal na condição de cognopolita? Qual foi o saldo? Agora, questionamento. Estou em uma fase de definição na vida profissional e pessoal e esses acontecimentos têm me deixado muito cansado mental e fisicamente. Dessa forma, acabo ficando muito disperso, pensando e repensando muitas coisas sobre as melhores formas de agir para solucionar os problemas. Estou me esforçando muito para melhorar, fazendo higienização mental e praticando diariamente o EV. Peço amparo em sua tenepse e algum aconselhamento. Olha, seria bom você anotar as coisas, chegar a uma conclusão definitiva e grafar isso tudo, registrar e seguir aquele apontamento corretamente e acabou. Aí você vai pensar menos nas coisas e vai começar a agir mais. Outro, existe um número médio de vidas já vividas individualmente. Por exemplo, eu sinto que eu sou muito novo, estou na minha 2ª ou 3ª existência já vivida. Essa é uma boa piada, né? Escuta, você já foi tudo quanto foi planta que tem por aí, tudo quanto foi bicho subhumano. E agora você é gente. Você ser gente, só para escrever o que você escreveu aqui, já mostra que você teve milhares de vidas como homem ou mulher. Agora, você já pensou, você já foi mulher muitas vezes, tá? É só te lembrar. É importante isso aí. Agora, isso aí que você está fazendo é uma bela piada, viu? Estou na minha 2ª ou 3ª existência já vivida. Bonitinho, viu? Deixa de ser boboca, acorda, que é isso? Outra aqui, estudo a conscienciologia há alguns meses, descortinei parcialmente explicações sobre fenômenos ocorridos na minha infância. Passei a promover o EV
intensificando gradativamente em uma das vezes. Ao tentar iniciá-lo, senti uma espécie de golpe pérfuro, contundente, na altura do pescoço, o que desencadeou a fruição de energia, a qual aproveitei para dar início ao evento. Percebi que o processo energético estava bastante intenso e concentrava-se em torno da minha cabeça. Comecei a sentir desconforto e início de cefaleia, causando-me receio em continuar. Tentei então encerrar o processo, porém, diferentemente de outras vezes, tive dificuldade, que me assustou um pouco. Não sei precisar até onde o manejo de energia pode ser benéfico. Assim, gostaria de saber, se possível, a explicação sobre esse incidente, bem como a respeito da existência de cursos, livros e os meios de acessá-los. Olha, o que você fez é o seguinte, você tem que trabalhar mais, fazer registro, anotação das suas emoções e sensações e procurar superar isso. A primeira coisa que você tem que falar é o seguinte, olha o resultado. As energias conscienciais com o estado vibracional não pode dar ressaca. Olha se você se sente bem depois. Se sente é porque tem assistência. Se não sente bem é porque tem boi na linha. Agora fala aí para nós aí, alguns livros e cursos para ele. Ele quer saber de livros? Bem, os livros você pode olhar no site da Tertúlia, do lado direito, tem nossos livros. Então é uma ligação para o Shopcons, que é o www.shopcons.com.br. Shopcons é shopping em inglês, né? SHOPCONS. E você também pode ligar aqui para a editora Epígrafe, que é 45-3525-0867. Agora, tem diversos cursos, tem que ver se o seu interesse é mais energia, qual é o curso que você tem mais interesse. Se você entrar também aí, você vai ver várias ICs, links para as ICs, que tem os cursos, e você vê o que você se afiniza mais, né? O ideal no CE que a gente tem complementário. 40 manobras está tendo em Natal esse final de semana, não sei onde ele mora. E vai ter aqui em setembro. Agora aqui outro. Os serenões 100% têm amparadores? Olha, todo mundo tem amparador. O serenão tem o processo da consciência livre, né? Agora, eles têm uma coisa, eles têm o taquirritmia muito forte. E tem o colégio invisível dos serenões. Então, eles têm muita atividade entre eles. Pode um serenão estar encarnado, e enquanto encarnado não saber da sua origem de consciência serena? Não. Aqui, ó, os pré-serenões já sabem o que é que eles fazem, e o nível que eles têm para saber o serenão. Não existe isso. Os serenões cometem erros enquanto encarnados, aí seria bom você conversar com eles, eu não sei. Né? Se saber. Porque no normal não é para cometer erro nenhum, pelo menos nesse nível. Né? Um cara igual o Arlindário, que é um pré-serenão, está fazendo a força danada. Praticamente ele não comete mais erro nenhum, a não ser usar de vez em quando aquele tênis esquisito. De modo que, se ele é assim, quer saber o resto. Está todo mundo mais liberto. Mas olha, pode falar, né? Na patologia, primeira e segunda linha, o período crítico de autoconfronto inevitável. Podia aprofundar? Microfone. 1974. Nesse caso, Arlindo, o verbete que foi escrito em função do período de 5 anos que a gente percebeu assim, ó. Logo que eu cheguei aqui na Cognópolis, eu lembro que nas primeiras tertúlias eu ouvia do professor Valdo assim, esperem passar 5 anos, vamos ver como é que vai ser a diferença daqui a 5 anos. Por enquanto é muito cedo ainda, porque a gente já queria resolver tudo no primeiro tempo que chegou aqui, né, no primeiro ano. E ele sempre falava isso, aguardem 5 anos, pelo menos isso. É como se fosse um período pré-PNEPs, né, aquele período de 6 meses que a gente teria que passar para depois ver como é que a gente se saía, né. Então, o que eu percebi? Que esse período de 5 anos realmente é o período crítico de autoconfronto inevitável, porque na hora que a gente chega aqui na Cognópolis, não tem como a gente fugir da gente mesmo. A gente tem que se auto-enfrentar. Então, ao lado que tu olhar, ao lado que tu sair, tu vai encontrar alguma referência à conscienciologia, à consciência. Então, não tem como a pessoa não se auto-enfrentar. Então, eu acho que esse é o período crítico, né? E seria uma aceleração da crise de crescimento, sei lá.
Não deixa de ser, porque na hora que a pessoa está aqui, isso vai potencializar que ela tenha crise e mais crises, né? E se ela tirar proveito dessas crises, com certeza as coisas podem mudar. E pode ser que a pessoa também deixe passar batida. Então, a gente depois vai mais adiante trazer para a biologia, né, que existem as duas condições. Tanto que o verbete é neutro. A pessoa pode chegar aqui, se acomodar com tudo que recebeu de bom, a holoteca prontinha, o holocico, a tertúlia todo dia, vir aqui, cursos e mais cursos, e não fazer nada, né? E a pessoa também pode aproveitar esse potencial todo aqui e otimizar o seu processo evolutivo. Agora, na mesma fatologia, a quarta e quinta linha, a depuração do micro-universo consciencial. Quarta linha? Quarta e quinta, né? 1, 2, 3, 4. Não, quinta e sexta. De baixo para cima? De cima para baixo. De cima para baixo. A depuração, ela está na quinta. A depuração depois continua na sexta aqui. Final da quinta linha tem AD. Eu estou achando aqui. Acho que não está igual o meu. A expansão. De baixo para cima está falando, né? De cima para baixo. Sim, tá, achei. A depuração do micro-universo consciencial. Isso tem a ver com o que a gente estava falando ali no período de crítico de autoconfronto inevitável. A pessoa vai começar a fazer uma limpeza, né? Tem até uma outra parte que fala aqui, que fala de faxina aqui, vamos ver se eu acho. Depois aqui, bem na sequência, aqui na linha 8, tu vai achar a corporificação da faxina interna prioritária. Então, é como se fosse aí, a pessoa vai ter que começar a rever a sua condição interconsciencial e ir descartando aquilo que não serve mais, aquelas condições anacrônicas da consciência, da interconsciencialidade, que não servem mais para ela. Agora, a última coisa, na efeitologia, página 40, esse primeiro efeito, os efeitos das afinidades reatualizadas. Efeitologia. O primeiro efeito, os efeitos das afinidades reatualizadas. 40 ou 41? 40, na página 40. Sim. Os efeitos das afinidades reatualizadas. Então, isso aqui é importante, gente, porque vejam bem, na hora que a gente chega aqui na Cognópolis, a gente vai começar a encontrar os ex-colegas do passado, né? Todos nós já nos encontramos em outras vidas. E acontece que as afinidades anteriores nem sempre foram assim afinidades muito positivas. Vamos supor assim que em outras vidas uma pessoa tivesse afinidade com outra, vamos supor na ludopatia. Aí na hora que a pessoa se reencontra de novo, é um outro momento, um momento evolutivo, a pessoa vai reatualizar esse encontro, né? Essa afinidade. Ela vai ter uma afinidade, só que agora num nível melhor, num nível evolutivo. Então, vai reatualizar essa condição. Correto, obrigado. Pode falar, João. Neida, aqui na página 41, lá na parte de cima, na trinomiologia, você pode falar do primeiro trinômio? Neovivências, neoevidências e neoconvicções. Página 41... Trinomiologia. A trinomiologia. O primeiro. Só um minutinho, deixa eu achar a trinomiologia. Vou ter que decorar a ordem aqui. Então, aqui, o trinômio neovivências, neoevidências e neoconvicções. Então, nós já tivemos várias vivências, né, gente, em retrovidas. E até mesmo nessa vida intrafísica, nessa condição. Só que na hora que a gente chega num viveiro evolutivo, que o princípio já é bem mais avançado, né? Essas novas vivências que a gente vai encontrar por aqui, só tende a qualificar a nossa interconsciencialidade. Então, neovivências, novas evidências e novas convicções. Quer dizer, isso vai levar a gente a refletir o que a gente vinha fazendo até então e vai reconfigurar essa nossa condição atual. É como se, na verdade, é como se fosse ter um crescendo, né? A gente vai ter novas vivências, vai ver coisas novas e vai, de certa forma, refletir sobre essas novas convicções. O que serve e o que não serve mais. E fazer aquilo que foi falado antes, uma faxina, né? De certa forma, vai reperspectivar os nossos valores, né? Reperspectivar os nossos valores, de acordo. Isso aí. Obrigado.
Aqui na página 39, na estrangeirismologia, você poderia aprofundar o primeiro tema, o striptease consciencial ante o cosmo, com relação a esse verbete? Então, o striptease consciencial ante o cosmo é aquela condição da consciência cobaia. Na hora que nós estamos aqui nesse viveiro, como já foi falado até no verbete consciência cobaia, né? E até no curso Cobaia da Consciência, o que acontece? Nós estamos nos mostrando um para o outro de uma forma inapelável, né? Como consciência. Não tem máscara, gente. É transparência. Então, striptease consciencial. Então, se mostrar como a pessoa é ante o cosmo. E quer queira, quer não, vai aparecer tanto trafores quanto trafares. E às vezes é mais evidente os trafares, né? Só que a gente sabe que todos nós temos trafores, e a gente tem que focar nisso, nos trafores. Então a gente está se despindo ante o cosmo, se mostrando como consciência, e querendo realmente viver a condição consciencial de uma forma mais evoluída. Obrigada. E mais embaixo, na fatologia, de baixo para cima, segunda linha lá, ó. A convergência de objetivos prioritários para viver sadiamente. Quais, assim, que você vê os critérios, o que leva, de fato, a pessoa a conseguir fazer isso aqui? Aqui na Cognópolis, eu acho que tudo facilita, né, Alzira? Você vai olhar um pouquinho mais e dizer assim, ó, a oportunidade ímpar das companhias evolutivas é maior. Isso já é uma condição positiva, né? O que mais vai encontrar? Afinidade cognitiva. A gente vai encontrar afinidade cognitiva com vários grupos, com várias pessoas. E isso vai levar com que a gente faça essa convergência dos objetivos. Então, uma série de condições que a gente encontra aqui, que está tudo otimizado, que vai facilitar essa convergência para a gente conviver de uma forma sadia. Então, não tem como a gente viver num grupo evolutivo se não for de forma sadia. Sim, nesse sentido eu entendi, mas assim, só o fato de vir para Foz já facilita isso? Não, só o fato de vir para Foz não facilita isso, foi o que eu falei, né? Nós vamos chegar aqui numa condição que a gente já traz, né? Para encontrar pessoas díspares. Todos nós somos consciências poliédricas. O fato de chegar aqui, ou de ficar próximo do professor Valdo aqui, a meio metro de distância, isso não faz com que eu fique mais evoluída. O que vai fazer são as novas reciclagens, os novos propósitos que a gente tem, as novas retrospectivação conscienciais, visando a nossa evolução. Agora, ó, por favor, levanta a mão. Quem é que está aqui na Cognópolis há 5 anos, no lustre? 5 anos. Não, com 5 anos, levanta a mão quem está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tem 23 pessoas. Então, ó, vocês já, nós podemos cobrar. Curso geral da Conscienciologia. Com 5 cobaia. É a prova, né? Com 5 cobaia. Não, espera. Ter sido evoluciente. Que é muito importante, que a gente recomenda. O que mais tem assim no barato aí, por aí? O que mais? Não, isso aí agora vem. Artigo, verbete e o início do livro. Eu falei início, eu não falei que estava para fazer. Isso já foi generoso, né? Então, ó, vocês 23, quem é que já fez a prova geral da Conscienciologia? Levanta a mão. A maioria já fez. Quem é que já foi com 5 cobaia? Então hoje nós estamos só com um povo bom aqui, então não resolve para mim. Todo mundo já fez. Entende? Aí é que é importante o quinquênio, o lustro de vida na Cognópolis. Mas quer dizer que esse já tem aquele negócio que eu chamo de vergonha na cara. Isso é fora de série. Agora os outros que estão começando a entrar, porque quanto mais tempo passar, mais vai ter mais gente com quinquênio. Né? São os quinquenais. Né? Agora, são muitos ilustros, não é isso? Eu lembro que na apresentação do professor César ontem, ele falou, né, que quando ele olhou para a vida dele,
o que ele tinha visto 5 anos antes e o que ele via 5 anos para o futuro, né? Então ele já via de uma forma diferente. Eu acho que se a gente chegou aqui na Cognópolis e passou, decorreu 5 anos, e a gente se via do mesmo jeito, alguma coisa está errada também, né? Exato, tem alguma coisa errada. Pode falar. Página 41, na crescendologia, na terceira linha de baixo para cima, o crescendo autoconfrontação inventariológica acerca das prioridades. Você pode falar como é que você, se você fez, o que você pensou, como fazer essa autoconfrontação inventariológica e como é que ela vai servir, como é que ela vai ser usada para acertar as prioridades da pessoa? Na verdade, essa autoconfrontação inventariológica, quem podia falar melhor aqui seria a PECs, né? Mas eu posso falar enquanto lógico que você complementar depois. Tu pode fazer uma relação daquilo que tu já conseguiu realizar. Por exemplo, teve um tempo que eu cheguei aqui, eu vi que eu só fazia cursos. Aí pensei, estou virando uma colecionadora de cursos, né? Papa cursos. Mas o que eu vou fazer com isso? Aí eu comecei a pensar na retribuição. Então eu comecei a fazer alguma coisa para retribuir o que eu já tinha recebido, né? Então eu comecei a ver assim que as coisas mudaram. Eu já não estava assim uma pessoa como eu me sentia no início, tão pequenininha, assim, tão incapaz de fazer alguma coisa. Não que eu me sinta hoje um as, né, gente? Mas pelo menos eu penso que já alguma coisa já posso dar em troca. O que eu recebi, já penso que eu posso retribuir, né, informar, de uma certa forma. Porque eu penso assim, todo conhecimento que a gente recebe não é para ficar com a gente. Colecionar livro, colecionar conhecimento, curso, faz bem para a gente, mas e os outros que não tiveram acesso a isso? O que sempre te ajudou, Neida, é que você é muito questionadora. Além desse questionador... Ela metia colher de pau em tudo, falava de tudo. Desde que chegou aqui. Na verdade, eu não era tão falante, questionadora, mas era muito curiosa. E sempre entrei em tudo, né? Então, em qualquer espaço que me permitisse, eu estava querendo aprender, né? Sempre é uma condição minha de querer aprender. Então, eu vejo assim, Eliana, que essa condição do inventário, daquilo que a gente já fez, como é que a gente era antes, como é que a gente era agora, isso vai fazer com que a gente revise as nossas prioridades. O que era prioridade para mim antes, o que é prioridade agora, o que vai ser depois. Então, fazendo um planejamento a médio, curto e longo prazo. Entendi, Neida, obrigada. E aproveitando na mesma página a fobiologia, superação de todas as fobias. Me fala um pouco disso assim, em relação ao tema do teu verbete. Você teve esse caso, você viu isso acontecendo com alguém, superar esse processo na verdade, a partir assim, eu coloquei inspiração de todas as fobias, talvez seja um pouco exagerado de todas, né? Seria das fobias, eu até conversei com o Sr. Val no início, né? Mas o que acontece é assim, a gente vê que chegar na conscienciologia, como a Alzira perguntou, não é a condição suficiente para que a gente já vire serenão. Muito menos desperta, né? A gente imagina serenão. Mas o que eu vejo assim, que a gente sempre tem algum ranço de alguma fobia. No meu caso, por exemplo, eu trabalhei na SOCIM, 27 anos como aluno, diretamente, todo dia em sala de aula, e quando eu cheguei nos cursos da Conscienciologia, eu tinha medo de autoexposição de falar em público, né? Então isso para mim era uma dificuldade, de certa forma era uma fobia. Que aos poucos eu pensei assim, puxa, mas como é que eu consegui fazer tudo isso por tanto tempo, e agora o que me impede de fazer? Aí eu vi que tinha que fazer as minhas autopesquisas, vi que tinha que reformular as minhas formas de pensar, e essa fobia, pelo menos, eu sei que foi superada, né? E a gente vê assim, outro dia foi apresentado um verbete que é tanatofobia. Muitas pessoas que ainda estão na CCCI ainda apresentam essa condição. Então, quer dizer, se a gente for vasculhar na nossa interconsciencialidade, às vezes uma fobia que a gente nem suspeitava pode estar lá, escondidinha, né? Ok, obrigada, Mas eu acho que o objetivo de estar nesse trabalho de avaliação, de inventariologia, é para ver o que já foi superado e o que ainda precisa ser superado. Muito bom, obrigada. Quem é que está aí com o microfone? É você? Se você consegue identificar o que vem a ser uma identidade cognopolita, que é um interesse de estudo, né? A própria atividade da gente lá no discernimento, e entender o que você pode dizer para a gente desses 5 anos, né? A pessoa vivenciando aqui, o que faz dele um cognopolita de fato, né? Eu penso que faz a pessoa ser um cognopolita de fato é aquela pessoa que vestiu a camiseta da radicação vitalícia na Cognópolis, né? Por exemplo, às vezes acontecem condições que a gente pensa assim, no meu caso, gente,
desaparece uma oportunidade ótima para eu fazer uma outra coisa fora de Foz. Mudar para outro lugar, fazer outra coisa. Eu penso assim, não. A minha prioridade é estar aqui e fazer a minha caminhada evolutiva. Então, eu penso assim, a minha decisão íntima é essa. Daqui para o crematório. Então, eu digo isso para o meu marido, inclusive, né? É daqui para o crematório, não tem outra opção. Digo, se você decidir voltar para outra cidade... Estou me dando. Então, na hora que ele pensa assim, quer voltar para a nossa cidade, ex-cidade, quer fazer outra viagem para outro lugar, é contigo. O meu pé continua aqui, até que eu tenha aprendido tudo. Olha, esse clube do crematório nós não vamos fundar aqui, não. Tipo assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então, a identificação que eu penso... Vivian. E a pessoa está querendo realmente fazer parte desse grupo, né, No foco da radicação vitalícia, isso. Com foco na radicação vitalícia e com esse entrosamento com esse grupo, né? Eu só ficar aqui como radicada na Cognópolis. Mas não fizer nada, não conviver com as outras pessoas, é a mesma coisa que eu ficar com um monge, né? Vai lá para a montanha e fica isolado, a evolução fica um pouquinho limitada, né? Então, eu penso que esse sinergismo grupal oportunizado por esse grupo que está aqui é o que vai potencializar isso. Então, a identificação é grupal, não é somente individual. E nesse caso aqui, você falou da questão da convivialidade, né? Sim. Hoje a gente já tem vários instrumentos que auxiliam essa convivialidade do grupo. O que você acha que a gente pode acrescentar para melhorar, para aumentar esse nível de sinergia e aí, obviamente, consolidar e fortalecer essa identidade cognopolita? Olha, fica difícil dizer assim o que deve acrescentar. Eu não sei se eu tenho experiência toda para dizer o que deve acrescentar, porque eu penso que essa questão da convivialidade é muito mais intraconsciencial do que externa. Porque tem pessoas e pessoas, né? Temperamentos e temperamentos. Tem umas pessoas que são mais expansivas e outras nem tanto. Mas eu deixo a questão do convívio, aquela questão do respeito, da integração, da interação, mas não necessariamente que tem que haver um fato. Porque, vejam bem, todo dia, quer a gente queira, quer não, a gente convive. Aqui em Foz, gente, ao redor de Foz, não tem um dia que a gente saia para algum lugar que não encontre alguém da CCI. Então, esse convívio, quer queira, quer não, já acontece espontaneamente. Então, assim, não é porque tem uma festa amanhã lá no discernimento, se eu não for, que eu não vou estar convivendo. E eu penso que essa condição de convívio acontece diariamente. O que não pode acontecer é a pessoa estar aqui e simplesmente ignorar o fato de estar no grupo. Sim. Como a gente sabe que às vezes acontece também, né? Então, não sei se vai ser criando um evento diferenciado que isso vai mudar. Mas não necessariamente seja um evento, né? A gente, por exemplo, ter espaços onde tenha praças, ambientes que propiciem diversas formas de convivialidade, isso auxilia, né? Fora que a gente já tem vinculadas às atividades próprias de voluntariado. Isso eu acho que é importante fortalecer. Ok. Penso em fazer atares a uma mulher que sofre de culpa pelo fato de não ter avisado seu irmão de uma precognição que teve. Nessa precognição, seu irmão morria. Ela teve medo de avisá-lo por achar que iriam chamá-la de doida. Algum tempo depois, seu irmão morreu, assassinado, por ter delatado uma quadrilha do banco em que trabalhava. O que dizer para uma pessoa num caso desse? Ela está conhecendo a Conscienciologia agora, está fazendo o CIP. Olha, o problema dela é estudar os fenômenos, os parafenômenos, os parafatos. E ela vê daqui para frente o que ela pode fazer para ajudar os outros, sempre vai melhorar o modo dela pensar. Ela está fazendo o CIP lá, ela vai, pouco a pouco, ela vai ficar esclarecida com o assunto. Qualquer coisa, ela vem aqui querendo dar um banho de loja nela. Em tertúlia passada, no verbete Liturgia Natural, o senhor falou que a gravata está cada vez mais em desuso. Li hoje a notícia de que o Conselho Nacional de Justiça irá julgar um caso em que uma juíza de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, se negou a atender um advogado porque ele não estava usando o paletó, embora estivesse com camisa social de manga comprida e gravata. A alegação do advogado é que estava um calor escaldante e não haveria motivo razoável para vincular o atendimento ao uso do paletó. Essa não seria uma demonstração fática e evidente que certas liturgias
merece ser abolida definitivamente dos nossos costumes? É lógico. Mas agora, você tem que lembrar o seguinte, falando francamente, de uma maneira nua e crua, a jurisprudência no Brasil é ótima de forma e péssima de conteúdo. Isso é o resumo. O que você acha do que eu estou falando? Pois é. Isso é o resumo de tudo. Ótima de forma, as aparências são terríveis e péssima de conteúdo. Tudo que decide a situação toda. A maioria está muito brava. E olha, isso aí é uma coisa séria, pelo seguinte, ela falou bem aqui que o processo andamento é uma demonstração, porque Conselho Nacional de Justiça, eles querem manter a liturgia da medievalesca, de qualquer maneira. Quer dizer, eles não têm competência para a sua palavra superar a condição, se ter aparência. Besteira enorme. É terrível, mas a gente tem que falar nessas liturgias, o negócio não é fácil. Mas agora que está acabando, está. Uma prova disso seria bom o nosso amigo ver o seguinte, olha as entrevistas na televisão, um monte de gente aparecendo sem gravata. É uma das coisas mais sérias que tem, entrevista. Quer dizer, a pessoa vai aparecer na televisão uma vez na vida, outra na morte. Aquilo é raro. E ela vai lá sem gravata, quer dizer, tem um monte de gente assim. Eu já vi repórteres, já vi cientistas políticos, já vi economista, tudo sem gravata. Então isso é importante ver, alguma coisa está acontecendo. Eu estou sem gravata, viu? Quer dizer para você, tem que tirar aqui para você ver que eu estou sem. A Globo News tem o Conta Corrente, que é um programa especializado em economia, que é todo dia, né? Um jornal que é todo dia. E na sexta-feira eles não usam, eles vão mais informais. Eles falam que é o casual day, né? Então, eles... porque já é o fim de semana, né? O próprio repórter... Eles já querem bagunçar o correio. Isso é algumas empresas adotam isso. É uma prática de várias empresas adotarem isso, né? Na sexta-feira, o casual day, então vai todo mundo mais informal. Aqui hoje não tem ninguém de gravata. Aquele dia eu olhei não tinha ninguém. Hoje tem alguém de gravata? Eu acho que eu vou trazer uma gravata. Quando a pessoa se sentir mal, eu ofereço a gravata aqui. E é interessante que eles, na TV, eles adotaram isso. Valdir, essa questão também esses juízes que usam toga aí, né? Supremo, a gente vê lá todo mundo de toga também. Isso aí já é uma tradição danada. Né? Não, o processo da etiqueta, a solenidade, né? A liturgia do direito vai ser a última coisa a cair na terra. Isso vai demorar muito. Esse povo tudo está muito... Sabe por quê? A forma tapeia o conteúdo. Uma pessoa aparece aí muito bem arrumadinha, ela pode falar uma opção de besteira, que a arrumação às vezes tapeia aquilo. Não é isso? Mas ali tem o sentido de eles se imporem também com aquela roupa, né? O problema é a loura burra. Você já viu falar na loura burra? Já. Ela é lindérrima, mas é burrinha. Lá está cheio de loura burras, dentro desse processo aí. Não, é bem a característica, a loura burra. Agora, uma pergunta... A loura que fecha o comércio. Mas, se ela fala... Uma perguntinha para a Neida. Na página 39, a última linha, a amalgamação intraconsciencial. Você podia aprofundar? Então, a amalgamação intraconsciencial. O que eu pensei nisso aqui, Arlindo? Não é aquela mistura de elementos não, viu? Usada na odontologia. Seria a questão da aglutinação, do entrosamento, da harmonização das condições intraconscienciais da pessoa, né? Na hora que a gente chega aqui e começa a fazer reciclagem, levanta muita poeira. Então, o que seria esse serenamento, essa reorganização, para que a pessoa ficasse mais harmonizada. É bom falar para Arlindo o seguinte, não é amalgamação, não, é amalgamação.
Má gamação seria a pessoa se apaixonar pelo bandido, por exemplo. Seria uma gamação burra. Eu já peguei no dicionário. Você vê isso. Eu peguei já no dicionário. Né? Amalgamação, no dicionário, é ligação, fusão, mistura, relacionamento estreito. Aqui parece que é mais uma questão de acomodamento. A gamação também é ligação. Aqui talvez seja um acomodamento da intraconcepção. Isso é que eu acomodação, uma harmonização. Sentar o pó, fica harmonizado, né? Correto, está correto. Ela escreveu, está correto. Está certo. Neida, Beth, aqui em Pode cima. falar. Tudo bem? Tudo bem. Parabéns aí pelo verbete. Obrigada. Em fatologia, na página 40, de baixo para cima, da quinta para a quarta linha, você poderia ampliar as circunstâncias oportunas para a qualificação da biografia pessoal? Então, essas circunstâncias oportunas para a qualificação da biografia pessoal é quase semelhante à pergunta que não, a outra menina fez ali. A Vivian? Não. A cônsul ali. Ah, tá. Uhum. Na hora que a gente está aqui na Cognópolis, Alzira fez. A gente encontra todas as oportunidades possíveis. Se a gente pensar bem, a gente tem a condição do voluntariado, tem a condição dos cursos que a gente encontra aqui, tem, por exemplo, assim, o Consim Cobaia. Então, tudo que a gente fizer que possa melhorar, qualificar a nossa biografia, pode ser utilizado. Entendi. Então, acho que a gente tem que pensar nessa... Se a gente olhar ao nosso redor, né, são várias circunstâncias. Por exemplo, estar todo dia aqui no tertuliário, assistindo 2 horas de tertúlia, isso é uma oportunidade de qualificar a biografia de que forma? Na hora que a gente melhora a nossa cognição, né? Não é que a gente vai sair daqui serenona, a gente vai sair daqui desperto, nada disso. Mas a gente vai pensar, vai ler, vai refletir, e essa condição cognitiva já faz com que a nossa biografia, pelo menos um pouquinho mais, ela melhore. Ok, valeu. Pode falar. Foi, agora foi. É que eu não tinha ligado direito aqui. Neida, Pode quanto falar. à questão de outras cognópolis, como é que você vê também esse desenvolvimento das pessoas durante 5 anos ou 10 anos em outros locais? É claro que em Foz do Iguaçu a gente percebe essa sinergia cada vez maior, né? E o processo do ambiente tem otimizado muito até as próprias crises, né, pessoais. Em outras cognópolis, você chegou a pensar como isso tende a se desenvolver? Na verdade, que eu parasse para pensar dele, mas o que eu acho, eu refletindo agora, eu penso assim, que a condição da pessoa evoluir, da pessoa querer mudar, vai depender muito mais dela do que da condição que ela encontra. Por exemplo, o Sr. Walter, quando chegou aqui, claro que, dados os descontos diversos para ele, não havia tertuliário, não havia outras consciências para auxiliar, como ele mesmo diz, né? Eu acho que muitos de nós que temos de outras cidades, por exemplo, na cidade que eu morava, era 80 mil habitantes. Eu viajava 800 quilômetros, você sabe da minha história, né? Para poder fazer curso em Porto Alegre. Aí o que acontece? Havendo esse interesse, essa vontade, dependendo da pessoa, essa evolução vai acontecer. Claro que se a gente encontrar um espaço otimizado, isso facilita muito. Outro dia, a professora Nau falou o seguinte... Eu penso que toda Cognópolis atualmente tem curso. Aonde tem curso, a pessoa muda. Não, exatamente tem curso. Só isso aí é o recurso. O recurso do curso. Entendeu? Os recursos dos cursos. Porque a tendência é criar uma idiosincrasia específica de cada local, né? E ter essa... Com o tempo a pessoa vai sabendo, né? Como é que é. A gente nota, por exemplo, que a IAC tem muita gente mais culta. É uma característica. São poucos, mas a maioria tem nível cultural elevado. Devido ao processo de poliglotismo, viagem, etc. Sim, cada um vai ter as suas características, né? Mas eu acho que a evolução acontece dependente do local que a pessoa esteja querendo, né? Poderia me dizer se uma Comunex avançada em tecnologia poderia ser ao mesmo tempo atrasada moralmente? Sim. Olha o que fizeram aí com o Einstein, mandou uma carta para fazer a bomba atômica. Até hoje está dando trabalho para todo mundo. Agora está usando isso com eufemismo para a paz.
Olha lá o que aconteceu lá em Fukushima, a última. E o Brasil está querendo fazer mais usina nuclear. Vocês já viram aquilo, né? O brasileiro é o seguinte, falou alguma besteira que é pior, eles topam. Tem muita gente no Brasil assim ainda. Qual que é o lado pior? É esse? Então eu vou. É assim. Olha aí. Como é que é possível? A Alemanha já está cortando os negócios todos, vocês viram? Ontem, durante o laboratório de técnicas projetivas, ninguém conseguiu se projetar. No final, pude ver a aura das pessoas, porque é tão difícil se projetar. Por que é difícil para a consciência amparadora dessomada encontrar pessoas desaparecidas, vivas ou mortas? Pois se ela é invisível e imune aos assediadores, pelo fato de estar numa frequência vibratória diferente, poderia se infiltrar na baratosfera sem ser percebida? Olha, isso vai com calma. Não fica arranjando jeitinho, não, que amparador tem muita técnica. Agora, o processo da pessoa ter dificuldade para se projetar, afinal de contas, você está aí há quantos anos dominando um corpo? Você veio para ficar nesse corpo. Sair do corpo com lucidez é exceção. Já é uma coisa difícil, tem que ser difícil mesmo, isso é normal, porque não é o natural da história. Além da falta de vontade da consciência, quais são as causas mais comuns para o impedimento do domínio do EV? Olha, o domínio do EV é falta de vontade. Se a pessoa tem vontade frágil, ela não consegue fazer nada com energia. Nas 39 manobras energéticas, o domínio do EV é uma condição necessária? Não, aí depende do que a pessoa quer, né? Para desenvolver, o domínio do EV é violentamente necessário. Muito sério, para desenvolver o processo de parapsiquismo. Agora, para você, gostaria de perguntar a verbetógrafo, a técnica de viver na ilha de ortopensenidade cognopolita, infelizmente, não é situação que todos vivenciam. Portanto, como poderia alguém que vive entre não intermissivistas, com muitos trafares e com alguns trafores, criar sua própria ilha de ortopensenidade? É que, na verdade, eu penso que a pessoa talvez tenha interpretado que essa ilha de ortopensenidade seja a própria Cognópolis, né? Neste caso, eu penso assim, gente, é que, por exemplo, uma ilha, né? A pessoa está numa ilha e aí tem, assim, digamos assim, várias árvores, e a pessoa começa a podar, cortar aquilo ali. O que vai acontecer? Em pouco tempo, ela vai ficar numa situação difícil, né? Se ela começa a poluir aquele local que ela vive também. Então, neste caso, se a gente considerar que nós, enquanto consciência, podemos ser uma ilha de ortopensenidade, o que é ortopensene? É pensene reto, pensene retilíneo. Então, essa é a nossa ilha, pessoal. Claro que a gente, estando num grupo que tem esse mesmo propósito, fica mais otimizada essa condição da ilha, né? Então, a técnica de viver na ilha de ortopensenidade, eu quis colocar na condição da gente manter a nossa retilinidade pensênica para não poluir essa ilha, nesse sentido. Então, qualquer pessoa, mesmo estando aqui ou não, ela pode trabalhar com a sua pensanidade e manter essa ilha, numa condição retilínea, numa condição rígida, sadia também. Gente, hoje eu queria dizer que uma pessoa que nos ajuda muito está completando os seus 17 anos. Eu queria que vocês dessem umas palmadas para ela. É aquela moça que está lá naquele canto lá. O nome dela é Lorela. Ela ficou até hoje de lado lá, para esconder, né? Na área D. Neida, na página 39, em Fatologia, na segunda linha, o período de autoajustes do cognopolitano e, em seguida, o interstício consciencial de autoajustes. Você podia, assim, pela sua experiência, exemplificar, dar umas dicas, como é que é esse período e o interstício consciencial também de autoajustes? Esse período de autoajuste já foi falado com o Arlindo, mas tudo bem. É o período que a gente chega aqui, né? Vai chegar numa condição que tu ainda não vivenciou. A gente chega, pelo menos no meu caso, tá? Na minha experiência. Eu cheguei aqui um pouco assim tímida, encontrei um grupo, assim, me senti uma formiguinha, né? E como é que eu vou me fazer para aprender? Todo mundo já está tantos anos aqui, eu estou chegando agora, como é que eu faço? Aí vi que só tinha um jeito, né? Começar a aprender. Começar a caminhar, começar a estudar, começar a me virar. Então, na hora que a gente está fazendo isso, também está fazendo os teus autoajustes, as suas reciclagens, as tuas autopesquisas
e reciclando aquilo que não serve mais, né? E no caso do interstício consciencial de autoajuste, é aquele período que existe, né? É aquela fase, aquele tempo que tu precisa para fazer esse ajuste. Sempre vai haver uma fasezinha que tu, de vez em quando tu te sente um pouquinho menor, daqui um pouquinho tu melhora, oscilações que acontecem nesse ajuste, entende? Mas daqui um pouquinho equaliza e você continua. Neida? Pode falar. Pode falar. Neida, eu gostaria de saber aqui na página 40, no item tecnologia, queria que você aprofundasse para mim um pouquinho mais o que é a paratécnica do cultivo das paramizades. A paratécnica do cultivo das paramizades, o nome está falando aí, para, né? Então, é uma técnica extrafísica, uma técnica além da técnica comum. E as paramizades também são as amizades extrafísicas. Uma das técnicas que a gente usa, gente, no dia a dia, por exemplo, quando a gente está no voluntariado, né? A gente está fazendo alguma coisa útil. A gente vai contar com a ajuda do amparo de função. Então, a gente vai ter uma paramizade. Na hora que a gente está trabalhando com as dinâmicas parapsíquicas, por exemplo, né? A gente também está tendo uma amizade com o amparador ou com a equipe extrafísica. Independente disso, na hora que a gente se propõe, por exemplo, até escrever um verbete que nem esse, a gente tem uma parceria, né, com um amparo extrafísico para poder colocar isso no papel. Que, na verdade, gente, não existe uma escrita de mão única. Sempre tem mais que uma, né? E, normalmente, essas informações não são apenas da pessoa. A gente capta as informações. Então, a técnica que eu digo, que eu estou falando, gente, é a captação extrafísica dessas informações e dessas amizades que a gente considera como amizades extrafísicas. Além das físicas que nós temos aqui, claro. Aqui no B. Fala um pouquinho na página 40, para a fatologia, o beneplácito da interlúdio e também as conexões extrapolacionistas com as centrais extrafísicas de energia. A condição aqui da Cognópolis, né? Nós temos essa condição de ter a superintendência, a anuência, a ratificação da interlúdio aqui na condição de comunex extrafísica, né? Então, isso nos auxilia bastante. E essas condições extrapolacionistas com as centrais extrafísicas, eu não posso dizer que eu tenha vivenciado isso, mas acho que muitos de nós já conseguiu chegar a essa condição de acessar a central extrafísica de energia, da fraternidade ou da verdade. Eu ainda estou me esforçando para chegar lá, mas eu penso que dentro da comunidade, da Cognópolis, muitas pessoas já conseguem isso. Aqui no D. Parabéns pelo verbete, né? Aqui na fatologia, na página 39, eu não sei se você já comentou, a primeira linha ali, o gargalo da renovação. Você poderia, porque eu percebi que os dois próximos, o período crítico do autoconfronto inevitável e o período da autossuperação consciencial, tem muito a ver com o processo do gargalo, né? Então, como é que você... que dicas que você daria em relação à superação do gargalo? Como é que você... Eu penso, Eduardo, que essa condição do gargalo, da renovação, é aquela hora que a gente chega aqui, como eu falei, no meu caso, um pouco tímido, e a pessoa fica querendo recuar, voltar para trás, e a gente fica pensando, não, mas o que eu vim fazer aqui? Eu quero voltar, eu quero renovar. Então, na hora que a pessoa se predispõe assim, não, eu quero renovar, o meu objetivo é esse. Então, a pessoa, para poder se superar, ela tem que se auto-enfrentar. Ela não pode fugir dela mesma, entende? Então, eu acho que assim, esse gargalo é a hora que a pessoa resolve se auto-enfrentar mesmo. Agora, quando você observa, por exemplo, a ultrapassagem do gargalo, né, o que você observa de diferente quando a pessoa ultrapassa o gargalo? Quando a pessoa ultrapassa o gargalo, já se vê de forma diferente. É como se ela tivesse tomado uma vitamina, vamos colocar em termos médicos aí, né? Tomou uma vitamina e ela se sente mais forte, ela vê que ela pode ir adiante. Quer dizer, ela olha para a pessoa que ela foi ontem, como é que ela estava, o que ela mudou e como é que ela está hoje. E essa é a condição ideal? Não, ela tem muito o que fazer. Mas o que eu posso otimizar mais? Então, nessa condição da superação do gargalo, ela tem que ter muito chão para andar. E ela tem que ir em frente. Um termômetro, por exemplo, poderia ser o fato da pessoa sofrer menos com as coisas, ou ter menos descompensações com questões que antes ela se descompensava mais e hoje ela consegue
manter na verdade, uma... isso vai haver um reequilíbrio, né? Tanto somático quanto holossomático, principalmente holossomático, né? Mas a condição de sofrer ou não vai depender da personalidade da pessoa, né? Eu penso, esse reequilíbrio, a pessoa está mais forte, como eu disse, né? A questão da vitamina que eu brinquei com você. Então a pessoa está mais forte, mais reequilibrada, e ela vê que do chão não passa, então ela continua. Obrigado. Neida, pode falar. Você coloca acertos das prioridades em 2 momentos. Um na fatologia, logo após essa questão aí. Olha a linha, Rosa. A fatologia, página 39, na terceira linha tem acerto das prioridades. E ele vem, assim, numa sequência após o gargalo, após as medidas preliminares evolutivas. Tá. Depois você retoma, lá na crescendologia, na 4ª linha, crescendo, autoconfrontação inventariológica, acerto das prioridades. Então já está no contexto aí. Eu queria saber assim, se você tem uma técnica, como é que você faz esse acerto das prioridades? Depois de passar do gargalo, tem muita coisa para você fazer, né? Claro. Como é que você faz isso? Essa também já foi comentado, isso aí, alguém já perguntou sobre esse crescendo, e realmente ela aparece 2 vezes, né? Não é hábito a gente repetir. Bom. Mas a questão é a seguinte, Rosa, é que na hora que a gente faz esse inventário daquilo que a gente já conseguiu como positivo, como superação, a gente tem que redirecionar a vida que ainda não está pronto. Tem muita coisa a ser feita, né? Então a gente vai ter que refazer. Então eu lembro daquele caso que a gente vê as pessoas com a agenda muito cheia, por exemplo, né? E a pessoa está tão ocupada, tão assoberbada com aquela agenda e ela não consegue fazer nada. Não, porque a pessoa não para pensar o que é prioritário. Na hora que a pessoa coloca o foco naquilo que é prioritário, ela realmente vai fazer esse realinhamento, esse acerto das prioridades. Então, só a partir desse tal ter feito um levantamento, um inventário disso, é que ela vai poder fazer essa correção. Antes disso, não tem como, eu penso, né? Sei, mas quais critérios você usa, assim, ou você usou, para você fazer suas prioridades aqui? Por exemplo, nessa CI, que tem uma porção de opções. É que, na verdade, assim, eu penso, no meu caso, Rosa, o que é prioritário para mim neste momento? O que eu tenho que superar? O que eu tenho que fazer? Então, assim, o que é prioridade para mim agora pode não ser prioridade para nenhum de vocês. Mas, assim, pode ser prioridade para muitos também no grupo. Mas nesse momento, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu fiquei um tempo trabalhando apenas na parte administrativa, né? Então, eu não me envolvia muito. O meu objetivo primeiro era chegar para o holociclo. Eu queria muito ir para o holociclo. A minha ideia primeira era essa. Só que daí surgiu aquela questão de ficar na parte administrativa e eu fiquei um tempo lá. De repente eu vi que estava me envolvendo muito, gente, com essa parte, não estava fazendo o que eu tinha que fazer. Que eu via que o meu trabalho não era ali. Eu tinha que contribuir, dar a minha contribuição também, mas que não era só aquilo que eu tinha que fazer, que eu deveria investir na parte mental somática. E comecei a me dedicar mais a isso. Então, eu priorizei esse lado, priorizei também a docência, que eu tinha dado aulas, depois tinha parado, priorizei outras coisas, e eu acho que por aí começou o meu realinhamento. Quer dizer, qual que é a minha prioridade? Eu trabalho de retribuição, daquilo que eu já sei, como eu falei lá antes, dos cursos que eu já fiz, né? Daquilo que eu já aprendi, retornar para que outras consciências também possam aproveitar esse conhecimento e também evoluir. Neida, você cita aqui na questionologia o inventário, né? Não sei, talvez citem mais coisas, mas o inventário, de qualquer forma, é fundamental fazer um inventário no quinquênio, né? Agora, o que você levaria em conta de componentes desse inventário? Quais são as coisas principais? Realmente, Arlindo, a questão do inventário ela é prioritária não só de 5 em 5 anos, mas em qualquer situação. Você pode fazer um inventário anual, pode fazer mensal, a condição é você que estabelece. Aqui eu coloquei porque o tema é esse do quinquênio cosmopolita, né? Deve ser feito sim, não é mas só os critérios que eu levo em conta são aquelas condições, o que eu já superei e o que eu ainda preciso superar. Entende? O que eu já consegui até agora, o que eu posso fazer mais, de que forma eu posso contribuir de uma forma mais otimizada. É por aí. Mas, por exemplo, essas coisas da conscienciometria, essas coisas talvez sejam mais fundamentais, não sei se...
Eu acho que vai depender da pessoa. Eu passei pelo Consim Cobaia uma vez, lá num curso da Conscius. Mas eu falei já no verbete passado, não sei se você está presente, no Consim Cobaia, que eu não enfoquei apenas o aspecto da Conscius. Eu penso que, na hora que a gente está aqui, essa é a condição de cobaia maior. Porque na hora que a gente teve que escrever, pesquisar o tema, escrever o verbete, vir aqui apresentar, todos estão assistindo, independente daquele grupo menor que é não desfazendo do trabalho de vocês, Alzira. Eu acho assim que quando a gente faz o Consim Cobaia, o grupo está restrito, vamos supor lá, 20 pessoas. Aqui não sei quantos tem hoje, gente, mas poderia ter mais. Muita gente está ouvindo online, isso aqui está sendo gravado. Então, que exposição maior do que essa, como cobaia? A gente está de cobaia sempre, né? Aí eu fazendo pergunta aqui, eu sou uma cobaia. Exatamente, todos nós somos cobaia. Quer queiramos, quer não. Tá ok. Ela está estudando meia década. Vamos ver a próxima meia década. Não é isso? Uma coisa importante, você já citou, acho que várias vezes, até em verbetes, questão do quinquênio. Mas essa questão é importante, como aqueles 6 meses lá da TENEPS, etc. Pergunta mais para vocês. Pois é um lustro, quinquênio, meia década. Vamos estudar e ver o que a gente faz. 5 anos já dá para fazer muita coisa. Você mesmo, Lógico, não estava falando que um curso superior de 5 anos, já a maioria, né? Está por aí. Pensa bem. 4 anos já tem vários. Que é um período de assentar a pessoa aqui na Cognópolis, tudo é isso, né? Ô, Luiz, você pode falar, Luiz. Tem direito. Eu queria fazer uma pergunta sobre TENEPS para você. Pois não. Você fala que... 200 pratas. Tá. À vista. Você fala que na técnica, né, a pessoa tem que dar passividade, aquela passividade ativa, né, para um parador mandar. Sim. Que a pessoa não manda. Mas naquele início que a pessoa repassa o dia anterior dela, as últimas 24 horas, ali ela não está, até certo ponto, comandando? Não, está comandando a ela, mas não o trabalho. Está vendo o que ela errou. Aquilo tem que ser feito antes. E nesse momento... A pessoa urubu-observar as suas tolices. Mas nesse momento não tem exteriorização? Não, depende, pergunta para a pessoa. Ela que sabe. O problema é o seguinte, você fez um holopensene adequado para a TENEPS, fica tudo favorável para pensar. A escogitação mental fica fácil. Pensa bem nisso. A elucubração. O solilóquio. Você pensar por você mesmo. Tudo fica muito mais fácil. E daí, passado esse momento de reflexão, aí sim começa... Não, aí depende da pessoa, ela pode fazer isso. Às vezes tem gente que faz isso 1 hora antes, fica só pensando. O que foi, como é que foi. Tem gente complicada com essas coisas. Pessoa de temperamento que descasca todo mundo é um problemão. No início ela tem problema. Entende? Às vezes. Mas isso não entra então nos... Tem que mudar. A TENEPS não dá para a pessoa ficar do jeito que era. Sempre tem algum polimento para ser feito. Até agora eu não vi ninguém que não falasse que não tivesse alguma coisa. Todo mundo tem. Mas isso polimento. Então isso daí não entra nos 50 minutos? Não pode ser fora. Depende da pessoa. Porque também, às vezes, se ela estiver dando lá a passividade, ela entra num trânsito, às vezes ela pode pensar nas coisas. O amparador, às vezes, mesmo permite isso. Então, ela tem divisão de atenção. Estão mexendo no corpo dela e ela... E quando alguém faz um pedido para você, você leva aquele pedido para a TENEPS, e daí você faz a evocação na hora da prática? Ou não, eu penso na hora que eu recebo e deixo no local. Tudo especializado. A gente já sabe como é que é. Agora, eu leio todos que eu recebo. Na hora, né? Conforme o dia, são 200 leituras.
E outra coisa, tem leitura que às vezes são 23 páginas. Tudo isso eu tenho. Agora, eu vou queimando, né? Atualmente eu preciso falar com a turma lá da cremação, que é o meu filho e a Marta, que eu acho que já está na hora de queimar, que já tem várias cubas cheias de material, muito material. Queimo tudo, começo tudo de novo. Tá? Todo dia a gente está começando de novo. Professor, sim. Por exemplo, se a gente tem um pedido de TENEPS, aí mantém esse pedido ali no quarto de TENEPS, dentro da gaveta, assim, como é que a gente sabe assim, qual é a hora de a hora que você acumulou muito fora material. Eu faço isso a hora que eu tenho várias cubas cheias de material, está na hora de queimar. Agora, comigo, antes eu fazia isso 6 meses, hoje não dá mais. Em pouco tempo eu estou com um monte de coisa. Mas eu acho que não tem problema. Se eu não tiver cuidado dessas coisas, você não pode estar oferecendo, os outros não podem estar vendo o que está escrito ali. Olha, tudo quanto é filme de horror, de terror, de ação, policial, novelas da Globo, casos da polícia, problema do Datena, perante a minha TENEPS fica desse tamanhozinho. É muito pior do que eu recebo. Cracolante. Mas no caso, por exemplo, a gente pega alguns pedidos, que não é essa quantidade de pedidos, e deixa ali na gaveta. Não importa, ali pode deixar ali o tempo, se não encher a gaveta, não tem problema. Não, depende da pessoa, precisa saber que gaveta é essa, a casa. Depende do tamanho, né? Dentro do quarto. Eu não ponho a mão na cumbuca por ninguém, é a pessoa que tem que ver. Eu cuido do meu material. Depende do tamanho da gaveta também, né? Não, eu tenho uma caixa preta de papelão grosso. Uma vez me deram um negócio, estava cheio de energia. Então eu tenho aquela caixa, ela é preta, por incrível que pareça. Eu guardo o material. A hora que eu vejo que a caixa encheu, dá direitinho uma polionda daquela grande. Então eu passo tudo para a polionda. Aquela polionda eu coloco dentro das cubas. Quando a cuba enche com várias poliondas, aí está na hora de queimar. Agora, o material todo meu, com TENEPS, ele é dobrado desse jeito. Eu faço isso faz 50 anos. Então fica mais fácil, porque você pega assim, ó, e coloca dentro. Dentro da polionda fica certinho, que é a metade da folha. É o jeito. Desse jeito aqui, ó, você pode pegar todos os pedidos que eles mandam para você. Agora é lógico, por exemplo, tem 23 páginas, o negócio você custa dobrar, tem que fazer força, acertar tudo. Agora, ali, ó, tem tudo quanto é, vamos dizer, script, enredo, história. Daria para fazer novela durante 1000 anos, material que tem. Agora, eu estou vendo uma pessoa muito importante aqui no caso, que está lá em cima. Lá, ó. Será que ele veio para fazer alguma pergunta para você? Porque ele não está sentado aí. Devia ser para fazer alguma pergunta para você. É isso? Vamos ver o que dá. Valdo, aqui no Deu. Em relação a... Você quer falar, Oswaldo? Fica à vontade. Ok, obrigado. Aproveitando a presença da pessoa que está à minha direita, sim. Eu queria te sugerir na efeitologia o efeito alavancador da vivência da dupla evolutiva. Em homenagem a ti, Oswaldo, vou colocar aqui, vou complementar, viu? Em homenagem à tua pessoa. Pode agradecer a ele, porque foi ele que me fez lembrar. Tá bom. Quem é que ia falar aí? Você? Valdo, parece uma pergunta meio boba, mas como é que você queima os papéis da TENEPS? Que técnica você usa? É feito um local que é um forno crematório que eles fazem. Forno mesmo? É, tipo forno crematório. Eu sempre usei esses anos todos lá em cima, lá naquele barraco que tem lá no sedimento. Bem longe, né? É. Agora, tem uma equipe já, doutora no assunto. Um que tem ajudado muito esse cara aqui, ele sabe tudo sobre o assunto. Fala aí, como é que vocês fazem?
Flávio sabe tudo. Ele tem nos ajudado muito tempo. A Marta ela faz a primeira seleção, né? Então, quer dizer, ela pega o material do professor Valdo, aí nós recolhemos, levamos para o carro, aí é preparado lá o local. Ninguém lê o material, não, ninguém lê nada. Aquilo da forma que ele já vem, ele já é jogado e vai queimando, a gente vai controlando. E fica o urubu observando. Joga fogo. Sim, não, aí como é papel seco, ele já queima automaticamente, não precisa de álcool, né? Então ele já vai queimando, aí tem uma madeira ou uma ferramenta ali que a gente vai estimulando o fogo com oxigênio. É um forno mesmo. É dentro da churrasqueira. Teve uma vez que acumulou, que vocês demoraram um dia inteiro. Sim, dependendo do volume, nós temos que no dia seguinte checar se não ficou nenhum papel não queimado. Isso é quando tem muito. E voltamos a mexer, porque faz um volume muito grande. A primeira vez teve um volume enorme. Foi. Foram acho que 2 viagens de carro. Agora o Arthur sempre. E o carro do Arthur não. E o carro do Arthur, que é uma van. Me ajudou. E estava bem cheio. Então esse processo a gente cuida desde o início até o final, para que não fique nenhum resquício. Aí depois as cinzas ali a gente pede o pessoal da manutenção do CE, que faz a limpeza e joga fora. É bom a gente falar para eles, nós estamos acostumados com isso, somos da Inquisição, especializados. Mas de uma maneira mais... Até de cremação. Cremação somos. Muito embora não tenhamos um crematório oficial. Entende? Só papel, Já vamos para o terceiro ano, acho que, de queima aí, né? Quem é que está com o microfone agora? Vamos ver. Pode falar. Já que o assunto é TENEPS, perguntar para a Neida. Neida, não sei se você já era tenepsista antes de vir para Foz. Sim. Era? Já. Você sentiu alguma diferença na sua TENEPS antes e depois de ir para Cognópolis? Com certeza. Eu iniciei a TENEPS em 2003 e eu mudei para cá em 2004. Em dezembro de 2004. Hoje nesse período, completo 6 anos e meio aqui em Foz. Então, a diferença é inigualável, gente, porque muda, a gente está no Holopensene completamente otimizado, né? E eu percebi essa diferença maior ainda quando eu mudei para o Campo dos Sonhos, né? E a gente mudou aqui para o condomínio, então parece assim que quanto mais próximo do grupo, a gente... não só isso, né? Eu acho que não é só proximidade, eu acho que as reciclagens que vão sendo feitas auxiliam muito mais que isso, mas o local é otimizador. O pessoal está sabendo tudo hoje aqui em Goiânia, né? O pessoal está sabendo tudo aqui em Goiânia. Para mim, eles estão com medo aí do médico, né? Do Avicena. O médico que tem 1000 anos, já tem 1 milênio aqui. Mas a turma fica aí mais séria. Eu virei para cá um pouco assim para pegar essa turma daqui. Neida. Oi. É Marilza aqui. Pode falar, Marilza. Eu queria, por favor, que você aprofundasse os períodos de interstício consciencial de autoajuste. Qual é a parte que você está falando? Na 39, em Fatologia, terceira linha, logo no princípio. Então nós já tínhamos comentado também isso aí, mas vamos repetir, né? Você está falando assim, na anterior a isso, diz assim, o período de autoajustes e o interstício consciencial do autoajuste, é isso? Mas eu interessei mais. Então esse interstício é um intervalo de tempo, né? A gente leva um tempinho para se acomodar, para fazer essas mudanças. Então acontece isso. Assimilar as mudanças, né, que estão acontecendo. Na verdade, assimilar, reformular, né, tudo que a gente precisa para a gente seguir em frente. Isso. Então, acontece esse intervalo de reflexão, de novos fatos que acontecem na vida da gente, a gente vai precisar disso aí. Aí acontece os autoajustes, a amalgamação que a gente já falou também, que o Arlindo tinha perguntado, né? Isso. A gente consegue chegar depois, mais adiante, num equilíbrio, numa harmonização melhor. Tá ok, obrigada.
Neida, você com o inventário, né, que você até fala aqui na questiologia, o que você tem, assim, o que você pode dizer, assim, em geral, assim, de pontos positivos, o que é mais difícil, o que é mais fácil para a pessoa que vem para Foz, no inventário, assim, de uma forma geral, assim, um balanço que você faz? O que é mais difícil, o que é mais fácil? O que é mais, quais são os gargalos, assim, mais comuns, o que você achou que é mais difícil, o que é mais facilitador dentro da cidade, da Cognópolis aqui? Olha, eu não sei te dizer assim, se a minha experiência serviria, João, mas eu acho que são várias condições aqui. Eu não posso dizer que o gargalo de um seja o mesmo gargalo de outro. Mas uma coisa que eu vejo que pega bastante é a condição da organização, principalmente organização financeira, para que a pessoa sobreviva aqui em Foz. Então a gente vê assim com pessoas que mudam assim de uma forma bem abrupta, né? Sem pensar nessa condição, e a pessoa chega aqui e vai precisar trabalhar depois fora para poder sobreviver, e a pessoa às vezes não consegue dar conta do voluntariado, da Proex que ela veio fazer aqui, e ela simplesmente ela se perde, né? Esse seria um gargalo. Outro gargalo que eu vejo também é a pessoa que ainda não tem aquele foco definido. O que é que ela veio fazer aqui? Qual que é a mudança, qual que é o objetivo dela na programação assistencial? Qual que é a parte dela que lhe cabe nesse trabalho da Max Proex? Se a pessoa também não tiver essa definição, isso também é um gargalo. Então, acho que são várias condições, eu elenquei essas duas, né? Eu acho que facilita a pessoa ter um mega foco definido, né? Fazer um levantamento periódico das suas prioridades, daquilo que a pessoa já conseguiu, daquilo que tem que mudar, para que ela se mantenha nessa linha, né, de renovação. Não sei se é isso que queria saber, João. Neida, Oswaldo de novo aqui acima. Pode falar, Oswaldo. Tem um outro aspecto que eu gostaria que você fale um pouquinho dele, que tem muito a ver dentro desse quinquênio, que é a integração da pessoa também com o resto da sociedade de Foz do Iguaçu. Como você vê isso? Eu acho que já tem alguma parte que fala disso aqui, Oswaldo. Deixa eu achar onde que é. Interação com a sociedade. Aqui, ó. Na crescendologia, na segunda linha, tem assim, o crescendo, cidadão da Socin, cidadão do Cosmo, né? E esse crescendo tem a ver também com a interação da Cognópolis, né? Que é a intrafisicalidade, com essa fisicalidade. Então eu penso assim, ó, na hora que a pessoa, ela chegou aqui como condição de cognopolita, o fato dela ser cognopolita não a exclui de ser uma cidadã da Socin. Então, essa interação, ela tem que existir sempre, senão a pessoa vai se tornar uma ilha isolada, né? Impossível. Então, aquela coisa de dizer que a pessoa vai evoluir isolada é impossível, né? Então, essa troca, essa interação, esse convívio com a Socin, que é muito rico para nós, na hora que a gente chama o pessoal para participar dos eventos, a gente... eu lembro daquela parte que nós tínhamos lá no shopping, como é que chama... Conscienciologia, foi um período de muita interação que a gente praticamente todo dia, né, interagia com as pessoas, e as pessoas queriam saber a respeito da Conscienciologia. E a gente recebe visitantes também aqui que interagem com a gente, então acho que essa riqueza dessa interação, ela acontece sempre, Oswaldo, não tem como a gente evitar. É isso que faz da gente esse grupo, né? Ok, obrigado. João, eu queria te falar, escapou o seu quinquênio na frase enfática, está com letra maiúscula. A revisão? I'm sorry. Neida? Pode falar. Poderia comentar, se for possível, a antagonismologia, um pouquinho cada um? Um pouquinho cada um é mais caro, Gisele. Vamos usar a mesma tática aqui. É que, na verdade, quando a gente fala de lustro, né, de quinquênio, o mais comum é a questão daquele quinquênio que a gente vê na condição do funcionalismo, por exemplo, né? Na minha condição, são triênios, né, como funcionária pública do Estado do Rio Grande do Sul. É triênio, mas outras categorias utilizam quinquênio. Quinquênio ou quinquênio. Antes nós tínhamos trema, agora não tem mais, né? Então, por exemplo, eu coloquei como condição de antonimologia o lustro do vínculo profissional, que é isso que eu estou falando, né? A pessoa completar 5 anos naquela profissão não é a mesma coisa que a pessoa completar 5 anos aqui na Cognópolis. O quinquênio do vínculo trabalhista, que seria a mesma coisa que o vínculo profissional,
também é um antônimo da condição de quinquênio conscienciopolita. Quinquênio eletronótica. Uma pessoa que tem 5 anos na eletronáutica é completamente o oposto de uma pessoa que vivencia, né? Ou que completou um quinquênio na conscienciologia. O quinquênio artístico. A pessoa completou 5 anos praticando arte, ou trabalhando com arte. Vai levar um bom tempo para fazer essa reconfiguração, gente. Quinquênio turístico. A pessoa pode passar 5 anos fazendo turismo, né? É mais direito dela. Mas vejam que tudo são condições antípodas, contrárias àquilo que a gente colocou como sinônimo. Quinquênio social, que seria quase que a mesma coisa do turismo, né? A pessoa não faz nada, a pessoa só faz o social. Quinquênio de acomodação, outra coisa, a pessoa também não faz nada, né? Então são vários períodos que a gente pode contar como quinquênio, mas que na verdade nenhum deles é evolutivo. Aqui meia década de inatividade para meia década cognopolita faz uma diferença enorme. Você vê isso, Gisele? Posso continuar, então? Pode. Ali também, eu achei bem interessante, eu nem tinha lido. Eu pedi antagonismologia, você deu uma olhadinha em antonimologia. Mas eu achei bem interessante, me chamou mais atenção. Antagonismologia. Vamos lá. Eu gostei muito desse aqui, Oásis Paradisíaco, mas depois eu li todo, se você também tiver a oportunidade de comentar. Posso comentar. Então, antagonismologia. Foi furo, viu? Mas eu achei muito bom, muito bom. Então, esse antagonismo aí da consincobaia espectadora e da consincobaia realizadora. Se você olhar a exemplologia, diz assim, ó, quinquênio cognopolita básico. A mudança da consim para a cognópolis, vivenciando a condição de frequentador habitual dos cursos regulares da conscienciologia, sem apresentar resultados pesquisísticos mínimos. Então, a pessoa está na primeira condição, né? Na consincobaia espectadora. Está só olhando. E a condição do quinquênio cognopolita avançado. A vivência integrada e produtiva na cognópolis da consim intermissivista, denotando resultados intraconscienciais indubitáveis e resultados pesquisísticos úteis. Então, essa é a outra condição da cobaia. Ela está realizando, é a consincobaia realizadora. Então, você vê que as duas condições também são antípodas, né? O antagonismo voluntariado convencional e voluntariado consciencial. Na verdade, o voluntariado consciencial pode admitir, a pessoa que voluntaria na conscienciologia também pode fazer um voluntariado convencional na SOCIM. Ok. Só que já é mais raro que a pessoa que está no voluntariado convencional, ela venha fazer um voluntariado consciencial. Não é impossível, né? Mas é mais raro. Ok? O antagonismo microminoria fanática e microminoria evolutiva. Eu até marquei essa parte aqui, ó, porque na hora que eu estava lendo o verbete, eu pensei assim, ó, que há pouco tempo, nessa minha vida intrafísica mesmo, eu fiz parte da religião. Então, eu fazia parte de uma microminoria fanática. Tá. Eu fanático religioso, né? Uhum. E me sinto agora que dei um salto, né? Eu faço parte de uma microminoria evolutiva. Nossa, já me sinto ótima. O antagonismo vivência em campus universitário e convive em campus consciencial. Para quem já teve a oportunidade de conviver em campus universitário, vai identificar a diferença que é o convívio num campus consciencial. Não tem nem qualificativo, né, para a gente dizer a diferença que é. A condição do convencionalismo é a condição da consciencialidade. E o antagonismo oásis paradisíaco e oásis reeducativo. Essa condição do oásis paradisíaco é mais para os políticos, né, gente? Vamos colocar nessa condição assim. E o oásis reeducativo é mais para o conscienciólogo. Então, aqui, na Cognópolis, nós estamos na condição do oásis reeducativo, por escolha própria. No meu caso, por escolha própria. Escolha nossa também, né? Muitos de vocês, eu penso que ninguém foi obrigado a vir para cá, né? Todo mundo escolheu estar aqui. Então, a condição de escolher que oásis que a gente quer estar. E o antagonismo aglomeração humana e grupo evolutivo. Nós podemos encontrar em qualquer lugar grupos de pessoas se reunindo por motivos diversos. Mas encontrar grupo evolutivo não é uma coisa comum.
Não é uma coisa usual. São poucos os grupos que a gente encontra que queiram evoluir. Então, eu acho que todas as condições são antípodas. Queria acrescentar alguma coisa a mais? Não, já está ótimo. Para mim está muito bom. Como a conscienciologia classifica e compreende o transtorno obsessivo compulsivo? Desde pequeno tem o toque, com fechaduras de porta e trabalha as emoções para acessá-los de vez. Olha, isso aí é um problema que é uma patologia que ela traz uma vantagem. Uma pessoa que é inteligente, ela vai ver que o toque faz ela estar organizada com a patologia errada. É só ela se organizar contra a patologia certa. Não tem problema nenhum. Porque a pessoa, geralmente, ela já é atenta a alguma coisa. A patologia exige isso. Então, o seu problema agora é de se auto-organizar melhor. Nunca mais pense em fechadura desse jeito que era. Da agora para frente, acabou. Estabeleça isso como sendo um recurso definitivo para você mesmo. Que você deve ter boas tendências para ser auto-organizado e disciplinado. Todo mundo tem toque, tem essa tendência. Precisa saber canalizar o negócio certo, só. Gostaria de saber se o senhor já teve contato com o livro Psychology of Intelligence Analysis, de Richard Roller Jr. Esse livro era voltado inicialmente para o uso de oficiais da inteligência do governo americano. Se teve, qual seria a sua avaliação sobre o conteúdo do livro? Não, eu não vi, eu já vi falar no livro, mas não conheço. Minha filha, Luana de Franco, 24 anos, mora há 4 anos em Nice, na França. E foi diagnosticada como sendo bipolar e está em crise. O senhor poderia falar um pouco sobre esse assunto? Como nós, pais, podemos ajudar? Estou fazendo de tudo para ir até lá. Quando você chegar até lá, dá um jeitinho dela fazer exercício físico, ela cuidar de si mesma com a situação. E olhar como é que são os interesses dela na vida, para ver que a bipolar é o seguinte, ou a pessoa entra numa depressão, ou ela fica superexcitada. Quase sempre a situação é essa. Se examinar quando é que ela já teve isso, o que é que tem, por que foi, qual fator desencadeante, e ela começar a melhorar isso aí. Através de quê? De se organizar para frustrar o processo. Quer dizer, na hora que a coisa está começando a dar, principalmente na depressão, ela está começando a ficar, ela mudar o pensamento, mudar o ambiente, as coisas todas que ela faz. Agora, outra coisa, é bom arranjar para ela fazer exercício físico, desintoxicando, fazendo exercício, isso ajuda demais a pessoa. Vale a pena, e tem razão uma coisa com a outra, a parte física com o processo mental. Ajuda muito no processo bipolar. Agora, para a nossa verbetógrafa, quais os critérios que você utiliza no dia a dia para uma interassistencialidade de alto nível 24 horas? É que, na verdade, eu não sei se eu já cheguei nessa condição de interassistencialidade de 24 horas, né, gente? Mas eu tenho me esforçado. Eu penso que na hora que a gente tem os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, as melhores intenções e também, não só a intenção, porque só a intenção não resolve, né, gente? A prática no dia a dia da retinidade pensênica, do equilíbrio holossomático, eu acho que isso ajuda bastante. E eu acho que a interassistencialidade, gente, o que mais ajuda é a questão do exemplarismo. Porque, na verdade, na hora que eu posso tentar, assim, vou fazer uma assistência para o fulano, mas eu não sei o que o fulano está precisando. Mas na hora que eu estou dando o meu exemplo, eu acho que essa é a maior assistência que eu posso prestar. Na hora que eu posso dar um exemplo bom, claro, né? Se eu der um exemplo ruim, também não vai resolver, né? Agora, uma coisa séria da Neida é que ela estudou, por exemplo, na hominologia, ela fala de 6 tipos de homines específicos, fora os outros. Mas observe, Homo sapiens cognopolita, Homo sapiens cognitor, Homo sapiens autocognitor, Homo sapiens retrocognitor, Homo sapiens cognocrata, Homo sapiens homini cognitor.
ela andou estudando para chegar no estudo, colocar tudo junto aqui, para ter o processo. E é um problema mesmo de cognição, porque o processo é quinquênio cognopolita, está tudo certo. Então a cognição e o bairro do saber, como nós chamamos, aí que o povo deu o nome bairro do saber. Cognópolis. Neide. Pode falar. Você já falou que nessa questão do inventário, né, após o primeiro quinquênio, cada caso é um caso, tem que depender da prioridade da pessoa, né, das metas da pessoa. Mas assim, você pensa que pode haver assim alguns itens, algumas variáveis em comum que devem constar dessa autoinventariologia após esse primeiro lustro de vivência aqui na Cognópolis? Você acha que isso ajudaria a pessoa? Além das metas pessoais dela, é lógico, mas algumas variáveis, você está entendendo o que eu estou perguntando? Algumas variáveis, alguns itens que poderiam ajudar a pessoa a fazer uma primeira avaliação do resultado, da performance, né, do benefício dela ter vindo aqui para Cognópolis Foz. Eu penso que uma das variáveis importantes é a questão, primeiro, da autopesquisa, né? O que eu já consegui mudar? Depois disso, como é que está a questão da minha cosmoética? Como é que ela é hoje? O que eu ainda também preciso reciclar? O que mais que entraria como variável importante? O que eu já retribuí daquilo que eu recebi? Isso também é para mim importante. São algumas variáveis que eu considero, Cris, mas acho que tem muito mais. Na verdade, eu não foquei em elencar essas variáveis todas, mas se a gente for pensar, tem uma série. E se a gente for ler a Enciclopédia da Conscienciologia, vai encontrar muito mais, né? O nosso professor aí não estava querendo falar? Por favor. Pode falar. Eu sou retardatário, talvez a questão já tenha sido levantada. Como é que você vê, por exemplo, a questão do intermissivista, que é voluntário, mas que, por exemplo, como no caso da IAC, não tem a possibilidade de se tornar cognopolitas? Como é que é? Não entendi. É o intermissivista que não é cognopolita, dentro da questão da realização da prática. Você falando que não mora em Foz, é isso? Que não mora aqui na Cognópolis, ou em outro campus, né? Nós temos outras Cognópolis, né? Isso. Mas vamos supor que a pessoa não está morando em nenhuma Cognópolis, é isso? Isso. Mas é voluntária, ativa, participante. Sim, nós já tínhamos conversado isso antes. A pessoa, ela pensa que essa condição depende muito mais da consciência do que do local, entendeu? O local ajuda, otimiza, mas o que muda mesmo, o que a mola propulsora é a vontade. Então, a pessoa, eu estava colocando um exemplo agora, quando eu falei antes. Eu morava numa cidade a 80 quilômetros da cidade que oferecia cursos. A minha cidade não tinha nada de Conscienciologia, nem sabia da existência. Foi descobrir por um livro. Depois eu descobri que havia em Porto Alegre, a capital. Eu viajava 600 quilômetros para fazer os cursos lá, que é final de semana. Eu trabalhava durante a semana toda. Depois, mais adiante, eu me aposentei, é que eu fui procurar me informar mais, descobri aqui o CAEC, e disse, não, é aqui que eu quero ficar, porque eu estava aposentada já nesse período. Mas eu penso assim, um intermissivista que não está aqui agora. Hoje em dia, gente, a internet, com a internet, né, na era da internet, os meios de comunicação é muito fácil acessar o conhecimento. Naquela época, os livros eram escassíssimos. Para conseguir um exemplar na minha cidade foi uma dificuldade. Mas hoje em dia não é. Então, se a pessoa tiver interesse, a pessoa pode buscar cursos, pode buscar livros, pode ler, pode se informar, e isso não vai ser problema para ela, se ela quiser. Uma coisa que eu percebo, por exemplo, eu sou muito dispersivo nas coisas, né? E estar morando na Cognópolis, acordar e ver o vizinho intermissivista, voluntário, estar aqui frequentando as tertúlias, tudo isso facilita na evitação dessa dispersão. Né? Respirar a conscienciologia na maior parte do tempo. Eu também penso que isso também depende da consciência, João, né? Porque são casos e casos. Se tu olhar a exemplologia que eu usei aqui, isso não vai corroborar o que você está falando. Porque a gente pode realmente se espelhar no outro, né? O que o outro está fazendo, de que forma que eu posso também estar contribuindo. Eu estou aqui na Cognópolis, então eu vejo que tem um curso, a Adriana vai para o curso, também vou, isso aí vai me levar a melhorar. Ok. Se a pessoa conseguir seguir o exemplo do outro, muito bom. Mas tem gente que não faz isso, não. Por quê? Porque vai depender da interconsciencialidade dela. Ela que decide o que ela quer fazer. Cada caso é um caso. Neide,
Mas, de qualquer forma, potencialmente, a gente pode falar que aqui, obviamente, é tudo mais otimizado. Então, se você soma a condição favorável com um comprometimento íntimo, você tem um resultado, uma performance muito maior do que se não tivesse. Até para que a gente possa fazer essa diferenciação com discernimento mesmo. Quer dizer, não é garantia. Contudo, potencialmente, a convergência de você estar numa mesologia favorável como essa nossa aqui, tem a ver com o que ele está lá falando. Tem mais oportunidades, você tem um somatório, você tem um sinergismo. Mas isso foi falado, eu acho que isso aí não foi descartado, dessa possibilidade justamente, de que todo esse ambiente ajuda. Porque corrobora um pouco até com o que ele falou, dele ser dispersivo e estar aqui, nesse caso, realmente ajuda. Só que, como você falou, não é garantia. Não é garantia. Então, mas é importante a gente eu vejo, da gente ressaltar isso, quer dizer, potencialmente sim. A pessoa tem uma potencialidade, uma oportunidade maior do que se ela tivesse... Oportunidade ímpar, mas se a pessoa souber aproveitar. Eu penso, inclusive, como técnica de evitação da dispersão consciencial. Da síndrome da dispersão pode ajudar. Consciencial. Agora, não é garantia, porque a gente vê muita gente aqui... o Walter sempre toca nesse assunto. O maior problema é a dispersão aqui da turma nossa, nós todos aqui. Então, esse é um ponto. Mas acho que essa questão levanta uma condição interessante da gente pensar, foi falar, não, tem várias cognópolis, mas ter noção, é claro, o que é uma cognópolis. A partir do momento que a gente deve considerar que tal local é uma cognópolis ou não. Porque a gente não pode só associar, tem um campus, então já é uma cognópolis. Acho que são coisas diferentes também. E a gente tem que começar a discutir, ter mais clareza sobre esse próprio conceito de cognópolis. A rigor, hoje, o que eu vejo assim, cognópolis mesmo está em Foz. Agora, tem potenciais cognópolis aí surgindo. É uma cognópolis múltiplas de seis. E cognópolis envolve... Gente, aqui é a matriz dessa história. Porque assim, tem outros lugares que tem campos, mas não tem cognópolis. E outra, cognópolis talvez, a gente tem que ter critério, tem que envolver condomínio, tem que envolver ICs, tem que envolver empresas, tem que envolver uma série de fatores para que a gente possa falar, tal local é a cognópolis tal. Porque eu vejo às vezes a gente falando assim, não, cognópolis não sei aonde, cognópolis... Mas peraí, será que é cognópolis mesmo? Pelo menos no dia de hoje, bairro Cognópolis foi o primeiro nome de bairro da Foz. A maioria tudo aqui é só condomínio. O negócio é muito mais sério que a gente pensa. Agora, para a verbetógrafa. Em 2012, estarei mudando para Foz do Iguaçu com minha família, 2 crianças e meu duplista. A fim de melhor programar essa mudança, a senhora poderia me informar, por gentileza, quais foram os principais pontos da fase de adaptação enfrentados e ou superados durante o seu quinquênio cognopolita? Eu não sei se eu sou exemplo, gente, porque, na verdade, eu não senti nenhuma dificuldade de adaptação quando eu mudei para cá, não. Eu saí de uma cidade pequena, e a cidade aqui também é uma cidade pequena, só que é um pouco maior no número de habitantes, mas é como se fosse uma cidade interior espalhada, Eu me senti muito à vontade aqui, muito tranquila, me senti acolhida no grupo. Na hora que eu percebi que eu tinha as minhas dificuldades, é porque eu não estava interagindo com o grupo. Então, eu acho que essas dificuldades só estão quando a gente não interage, não participa. Então, não sei se alguém quer comentar, se alguém teve alguma dificuldade, alguém quer comentar, fazer algum comentário, a gente não sei se eu vou... Gostaria de saber se os moradores da Cognópolis e os voluntários trabalham fora. Ou se todos têm um pé de mês suficiente para não precisar trabalhar, pois isso é o nosso maior impedimento de ir para Foz. Esse aqui está achando que nós somos todos milionários aqui. Olha, não somos, tá? Todo mundo trabalha. É bom falar, isso aí foi ótima pergunta, porque uma vez numa itinerância, quando eu falei que trabalhava, a pessoa levou um susto. Porque acho que se criou um mito que a gente aqui ninguém precisa mais trabalhar. Todo mundo aqui, aristocracia, e pode qualquer coisa a gente dá umas tâmaras e umas mangas para você sobreviver. É isso? A questão toda todo mundo aqui praticamente trabalha. É você conciliar, e hoje tem várias possibilidades. Mas tem um mito, Considerando que o senhor já viajou muito, como fazer com os pedidos da TENEPS quando tinha que viajar? Olha, eu nunca tive problema com isso. Sempre articulei minha vida de tal maneira que nunca tive problema com TENEPS, coisa grande, e nem com os pedidos. Agora, rodei o mundo inteiro, todo lado, sempre trabalhando do jeito que eu pude.
Agora, é lógico, uma das coisas que eu gastava mais era dinheiro com excesso de peso nas viagens, principalmente de avião. Mas é porque eu também comprava muito livro. Então isso tudo era um problema. Agora, para você, quanto ao nome do verbete, não seria melhor quinquênio conscienciológico? Parece que tem uma conotação menos bairrista. Esse aí não entendeu nada ainda. A questão é assim, gente, ó, no caso da pessoa que está escrevendo, né, a ideia minha foi falar a respeito da Cognópolis, mas eu acho que a pessoa que não está de acordo com o verbete, eu sugiro que a pessoa, por favor, escreva um outro verbete e coloque a sua opinião. Porque o assunto é outro. É outro assunto totalmente diferente. Né? Tem conscienciologia, mas não é, o foco não é esse. Agora, temos que estudar, né? Outra coisa, é preciso às vezes ser bairrista assim, por que não? Eu acabei de dizer que aqui em Foz, agora que eles estão vendo que não tem outros bairros, tem condomínio. Eles têm dificuldade com o nome bairro, essa coisa toda, então eu preciso chamar a atenção. Walter, eu gostaria de colaborar com essa abordagem que ela fez, porque a dificuldade é falar, é um bairro. Se a gente não falar das diferenças, como o Loss falou, nós estamos sendo omissos com aqueles que não estão aqui, ou aqueles que estão achando muito difícil ganhar esse menos. Trabalho. E os 16 anos que nós estamos aqui? Pois vamos jogar fora? Não, e o esforço que se faz, as pessoas que trabalham, né, os que trabalham e querem estar presentes numa IC. A mudança da imagem pública, eu que era considerado um visionário doido, o furacão que veio para Foz, doido. Me chamar de doido. Agora, hoje, já reconheceram, o prefeito reconhece, as coisas todas. O que há? Não, e os fatos? E eu falei, nós vamos fazer um bairro aqui. E vamos ajudar a fazer uma cidade universitária em Foz. Então, o povo tudo andou entre eles assim. É um bairro, e se nós que estamos... Se nós que estamos aqui, né, não escrevermos verbete falando dos benefícios dessa Cognópolis, né, o João deu ali... Pode falar. Isso que o Lócio está falando aí, dessas reportagens que falaram aqui sobre o bairro, isso foi anos depois, quando eles viram que o negócio estava constituído. Mas antes todo mundo foi riso. Eu era como é que é? O bufão? Mas Valdo, mesmo essa pergunta que veio aí perguntando se nós trabalhamos, né? Pô, nós vivemos do que então? Agora, essa história eu já tinha vivido antes lá em Uberaba, foi a mesma coisa. Você chegar e falar umas verdades, no meio do mato, com as cobras passando, ninguém vai admitir que você vai fazer alguma coisa ali. Mas depois aquela ideia então isso é a falta de verbação. Mas eu tinha que falar antes para expor, porque eu estava mudando a vida lá em Uberaba. Foi assim, aqui foi a mesma coisa. Agora, no meio das cobras aqui, gente, isso tudo era mato. Olha, tem uma pessoa, Valdo, que esteve aqui no início de janeiro, e ela foi muito motivada por todos nós, por todas as ICs, a retomar a sua tarefa de intermissivista, etc. e tal. Recentemente, ela mandou uma mensagem, agora, na semana passada, chorando as pitangas, porque não conseguiu ler, não conseguiu fazer um curso, não conseguiu fazer nada do que se propôs. Por quê? A vida lá fora tem muito mais apelo da intrafisicalidade, do desvio. E aqui a diferença que você vai fazer o quê? Você tem que ler, você tem que trabalhar. Você quer, né? Você tem mais possibilidade de investir naquilo que é prioritário. Daqui ao centro da cidade são 8 minutos. Está no mapa, está lá, o mapa. E o verbete, então vou aproveitar que estou com o microfone, que o verbete está muito bem feito, pontual, tiro meu chapéu. Você trabalhou bem nesse verbete. Eu não queria deixar de falar. O meu negócio agora com ela é um só. Cadê os outros 50? Tá ok. Mas pode falar, Valdo. Não, justamente eu queria acrescentar o que o Loshi e a Marina estiveram falando, que eu acho que, e você mencionou várias vezes isso em tertúlia também, que tem duas coisas, talvez, a mais importante na hora de uma pessoa vir para aqui. Talvez a gente fale um pouquinho pela experiência de ter saído de um outro país para vir para aqui. E a primeira grande coisa é a deixar as coisas bem encaixadas naquele lugar que você está deixando.
que é a primeira grande Não questão. desfalcar nada. Isso, ou seja, vir para aqui na hora que você, ou seja, ter a certeza que tudo aquilo ficou bem encaixado. Senão, do contrário, vai ter muitos problemas pela frente. Essa é a primeira grande questão, ou seja, analisar muito bem como é que a gente está deixando o local onde estava morando. E a segunda questão é a básica. É o que você vai fazer aqui para ter sua sustentabilidade. Ou seja, no sentido de assegurar realmente, como o Loche estava dizendo, que todo mundo trabalha aqui. Então, é o fato justamente de ter assegurado isso, como para não ter problema de ficar 1 mês, 2 meses e ter que voltar. Ou seja, se preocupar inicialmente em ver tudo o que é necessário para que, de acordo com a sua profissão, de acordo com as suas atividades, possa encontrar uma coisa aqui para continuar o que ele está fazendo e que permita ter a sustentabilidade para que essa vinda seja uma questão de longo prazo. Não sei se definitiva, mas pelo menos bem de longo prazo. Agora, um senhor recentemente esteve falando aqui umas coisas, esteve aqui de fora, aquela coisa, mas passou uns dias conosco. Então eu falei com ele, vem cá, me conta aqui o que você achou da sua vinda aqui. Esse período você veio por causa da Conscienciologia. Eu te pergunto, nesse período que você passou aqui, isso facilitou a sua vida em relação com a Conscienciologia? Houve alguma facilidade? Ele falou assim, incomparável. Tudo que eu fiz antes era mais problemático, aqui é tudo mais fácil. Eu achei o máximo aquilo, mas não falei mais nada. Ele passou aqui umas 2 ou 3 semanas. Agora, você veio de Buenos Aires. Agora, por exemplo, está ali o Pico. O que é que você acha, você que vem aqui de vez em quando, etc. O que você está achando do processo da Cognópolis aqui de Foz? É porque ele... Não, eu sei que ele está morando aqui, mas é bom ele falar como é que ele era quando ele era... vamos dizer, mercador, andava de um lado para o outro. Não, eu acho que Alô? Eu acho uma grande oportunidade evolutiva e tem sido, sem dúvida, realmente um desafio da autossuperação. Quantas viagens você fez aqui antes de vir definitivo? Umas 4. Pois é, ele sabe da história. Ele já veio, já tinha apalpado tudo. E vim de Portugal, como dá para notar. Ele morou na Inglaterra, de Portugal, tem uma opção de coisa, um negócio sério. Agora, parece que a turma gostou dele, do Pico, né? Eu gostei muito e gosto muito da turma. A turma sempre gostou muito dele, o processo também. Mas tem sido muito positivo e agradeço ponto a que isso. Ficou impossível, né? Não dá para ficar fora. É irrecusável. É irrecusável, imperdível. Ele já é chamado aí pelo povo de Piccolo Grande Homem. Ah, é? Que isso? Grande homem. Gran Uomo, né? É Piccolo Gran Uomo, não é isso? É italiano o negócio. Então é uma coisa séria. Agora, ele está perto do Emmanuel, olha lá, está lá, que ele é Piccolo na aparência. Pois é, também veio de longe com o papai. O Emanuel veio de Natal, então eu acho que ele também quer falar em qualquer coisa. Na onda do papai. É isso. Caso sério. Mas é isso. O que mais que vocês ainda têm? Nós ainda temos ainda lá, ó, 4 minutos para vocês. Escuta, hoje a Luimara não vai falar, está no seu horário. 2h13. Nada? O João falou, a água parou. Ninguém pode falar mais nada. Neida, então, eu vou lhe perguntar sobre a 4ª linha da fatologia. O que você pode falar sobre o teste da vontade? 4ª linha da patologia. O teste da vontade, eu acho que esse autoenfrentamento diário, né? Da gente renovar todo dia o que a gente veio fazer aqui, qual que é o nosso objetivo, né, na condição de intermissivista, isso faz com que a gente, todo dia, coloque em ação esse teste da vontade.
Então, a condição que ele colocou ali, na hora que ele falou que é disperso e que ele vê outra pessoa indo para a tertúlia, fazendo um curso, que isso auxilia, então isso tem teste à vontade dele, né? Eu vim, o que eu quero fazer? Eu quero continuar? Eu quero colocar em prática a minha condição de intermissivista? Então, fica em prática, aparece, né, na prática, a condição da volisolina, né? Coloca a gasolina azul, vai lá. Aí, se a pessoa, de repente, não tem muita vontade, ela pensa, não, amanhã eu faço, depois eu faço. Então, todo dia é um auto-enfrentamento com essa vontade. Ok. Em vista de você ter calado a boca desse povo todo, é necessário, então, que você traga um verbete o mais depressa possível, para calar os próximos que aparecerem. O que vocês acham? Tá certo? Esse é um caminho. Agora, o seu verbete realmente está muito bem. Você estudou muito, a gente vê. Olha que as perguntas foram se apertar de tudo quanto é jeito aqui. Eu vi o total, as coisas todas, e ela saiu muito bem. Cresceu. Isso é fora de série. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 63 assinaturas no livro de presença, 37 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 35 votos presenciais e 6 votos online. Os recados de hoje: a Alzira sobre o curso com Sintrafor, a Amir sobre 40 manobras energéticas, a Cristina Aracac sobre o fórum da TENEPS, a Rosa sobre o programa Verbetografia. Antes, a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Olha, você não precisa esperar 5 anos para escrever um verbete e nem 5 anos para se tornar amigo da enciclopédia. Você pode fazer isso hoje, agora já. Muito fácil, basta ligar para o CAEC no 45 35 25 26 52 e fazer sua assinatura ou renovar a sua assinatura no ato. Ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Estamos aguardando por você. Obrigada. Boa tarde. Gostaríamos de convidar as pessoas interessadas em identificar o Trafor propulsor da sua evolução. Este curso com Sintrafor oportuniza as pessoas, através de dinâmicas específicas, se auto-identificar e elaborar a sua explicitação traforista, doando o seu Labicon como uma oportunidade evolutiva, tomando consciência das suas potencialidades evolutivas. Este curso será ministrado no dia 1º, 2 e 3 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, na Conchus, tendo sexta-feira à noite, começando às 19 horas, sábado o dia inteiro e domingo até o meio-dia. Inscrições e maiores informações podem ser feitas na recepção do SAEC ou no telefone 45 35 25 26 52. Obrigada. Boa tarde. Estou aqui para convidar você a participar do curso 40 Manobras Energéticas. Esse é um curso ministrado pelo professor Ipicom Mário Oliveira. É um curso eminentemente prático, sem pré-requisito. São 4 dias em que trabalhamos intensamente as energias, a partir das manobras básicas, mas voltadas para um crescendo interassistencial. No final do curso, estamos aplicando o arco voltaico e percebendo que nós podemos empregar as nossas energias no dia a dia com muita facilidade. Se você mora no Nordeste, o meu convite é que você faça esses 40 manobras daqui a 2 dias. De 23 a 26 de junho, em Natal. O telefone de Natal é 84 3211 3126. Ou também pode fazer inscrição em Recife, 81
3463 4979. Mas se você não tiver, né, condição de fazer tão rapidinho, fica o convite para você vir a Foz do Iguaçu em setembro, quando esse curso será dado nos dias 22 a 25 de setembro, aqui no campus do discernimento. O telefone aqui do CAEC, para você ter mais informações sobre o curso, forma de pagamento e tudo mais, é 45 3525 2652. E eu estava esquecendo de falar, se você quer ter uma ideia de como o curso funciona, dá uma olhadinha no YouTube, 40 manobras, que você vai ver várias imagens dos cursos anteriores. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de comunicá-los que o prazo para a entrega de trabalhos para o Fórum da TENEPS desse ano de 2011, o Fórum ocorre de 19 a 21 de dezembro aqui em Foz do Iguaçu. Então, o prazo para a entrega de trabalhos foi prorrogado até o dia 30 de junho. Então, até o dia 30 desse mês de junho, nós estamos recebendo trabalhos para serem apresentados no Fórum da TENEPS. Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail forumdateneps@caec.org. Obrigada. Boa tarde. O meu convite é para o programa Verbetografia. Vai ser no modelo intensivo, vai ser nas 2 primeiras semanas de julho. Então, dia 2 e dia 3, depois 9 e 10 de julho. A gente vai fazer a nossa parte presencial. E ele vai se encerrar no dia 15 de julho, que é na próxima sexta-feira, né? Após os segundos 2 fins de semana, na parte da manhã, que antecede, então, ao acoplamento. As pessoas que estão fora de Foz do Iguaçu, que vierem passar o mês de julho aqui em Foz do Iguaçu, podem fazer as suas inscrições na Secretaria do CAEC. Esse programa, ele tem uma parte virtual. Essa parte virtual, ela é independente da inscrição no programa. Então, qualquer pessoa pode entrar no site da Tertúlia, página do Verbetógrafo, e assistir as 3 aulas virtuais que estão lá disponíveis, sem nenhum pré-requisito, sem nenhuma necessidade de fazer inscrição. Tá bom? A inscrição é necessária para a parte presencial. Obrigada, então. Para amanhã teremos o verbete Convivência Humana, a especialidade Conviviologia. O autor sou eu mesmo, Roberto Laime. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.